Fala pessoal, tranquilinho, beleza? Estamos de volta aí mais um vídeo sobre a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Bom, não vamos entrar aqui num assunto extremamente cobrado em provas de concurso público. Então presta bastante atenção e observa bem o esqueminha que a gente está montando aqui para questão nenhuma poder tentar te atrapalhar. Você já estudou duas situações, se você ainda não o fez, por favor, faça antes de observar esse vídeo, que são, elementos e requisitos do ato. Lá você estuda um elemento ou requisito chamado competência, e é exatamente essa competência que é tratada dentro da Lei 9784. Competência é aquela atribuição estabelecida por lei a determinado agente público. Quando compete a você, é porque uma lei atribuiu a um servidor, a um agente, a uma pessoa em tal posição, a realização daquele procedimento. Beleza? Competência prevista em lei. Outra coisa que é importante você conhecer, você já estudou competência? Também tem que ter estudado o poder hierárquico. Que quando você estuda, de novo eu vou falar, se você não viu, vá ver antes de observar esse vídeo. Quando você estuda poder hierárquico, a primeira coisa que você percebe, você vai aprendendo, é que a hierarquia me permite a possibilidade de delegação e avocação de atos. Só que a partir do momento que você estuda delegação e avocação, fica um troço meio aberto, porque em momento nenhum estabelece as regras, como que isso funciona, como é que é estabelecido, a formalidade, blá, 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 blá. E é para isso que a Lei 9784 veio. Então, a ideia aqui é trabalharmos a principal característica da competência, que é a irrevogabilidade dela, e, ao mesmo tempo, definir a forma que se produz a delegação e a avocação de um ato. Então, está aqui, é para isso que a lei vai vir, isso principalmente nos artigos 12, 13 e 15, que são os mais cobrados em prova de concurso. Então, vamos lá. Eu esquematizei para você esses artigos para a gente poder trabalhar com facilidade esse assunto. Irrevogável significa que eu, que recebi a atribuição pela lei, não posso revogar, não posso deixar de fazer. Eu não posso abrir mão desse direito, sabe? Eu não posso simplesmente chegar, tem lá a atribuição legal, não, revoga essa lei, não, porra nenhuma. Eu não posso deixar de fazer. É como se fosse dizer que ela é irrenunciável. É a mesma situação. Irrevogável ou irrenunciável, eu não posso abrir mão da realização daquela atividade, já que a função minha, eu não posso deixar que outra pessoa faça. Mas isso é só a característica primordial, inicial. Porque você sabe que existe sim a possibilidade de você passar isso para uma outra pessoa. Imagina que você está de férias, por exemplo, alguém tem que realizar atividade em seu nome. Então você acaba transferindo isso para outra pessoa. Ou se você é um superior hierárquico e você não está presente, você se ausentou, alguém vai te substituir, alguém tem que fazer o teu trabalho. Senão a administração para. Então a ideia é que, inicialmente, a competência é irrevogável e renunciável. Você não pode deixar e, consequentemente, indelegável. Você tem que fazer. Se a lei prevê que é para você, você tem que fazer. Mas a delegação veio exatamente para confrontar essa característica. Então, vamos em primeiro momento. O que é a delegação? Delegação é a transferência de atribuição para, regra, um servidor subordinado a você ou que esteja em mesma qualidade de trabalho. Presta atenção. A delegação ela traz como regra a transferência de uma competência, a transferência temporária. Isso aqui é bom também de se falar. Eu vou te mostrar as características, vamos só matar o conceito. A transferência da competência, da atribuição para uma pessoa hierarquicamente abaixo de você ou hierarquicamente ao lado. Tanto que nós temos a chamada delegação vertical, que é quando você passa para alguém abaixo, ou horizontal, que é quando você faz com alguém ao seu lado. Por exemplo, um juiz que passa aos seus subordinados a possibilidade de produção de atos de mero despacho, ele está delegando essa produção de ato, que é a atribuição dele a princípio. Por outro lado, quando o oficial de justiça sai de férias, alguém tem que fazer as funções dele, né? Alguém tem que realizar a atividade para ele. Então ele transfere para outro oficial de justiça, durante as férias dele, a realização de suas atividades. Então eu tenho delegação vertical e delegação horizontal, isso é normal. Mas preste atenção nas regras. Primeira coisa, eu só posso delegar se não houver impedimento legal. Então você já vai ver aqui que existem atos indelegáveis, atos que eu nunca vou poder delegar. Então se eu não confrontar esses atos indelegáveis, tranquilo, eu posso realizar a delegação. Segundo, de regra, eu só posso delegar necessariamente para aqueles que são subordinados ou que fazem parte da mesma estrutura que eu. Para cima, nunca. Eu não vou delegar para cima, quem dera que eu pudesse fazer isso. Tá? Mas ou fazem parte da mesma estrutura ou são subordinados a mim na mesma estrutura também. Então, ao lado ou abaixo, na mesma estrutura, na mesma composição. Então tem que ter hierarquia, tem que ter subordinação, em regra. A exceção
a possibilidade por índole técnica e econômica que eu tenho de transferir, delegar uma competência àqueles que não são subordinados a mim, aqueles órgãos que não têm hierarquia ligada a mim, aqueles titulares que não tenham relação comigo. Então, quando, por exemplo, um órgão colegiado transfere ao presidente de uma entidade a produção de um ato, eu tenho uma delegação que não tem órgãos subordinadamente ligados, mas que podem permitir essa transferência de competência. Então, vamos lá. A regra é que eu só posso transferir, só posso delegar para quem estiver subordinado a mim ou quem estiver ao meu lado e faça parte da mesma estrutura. Lembra da história? Mesmo órgão, mesma estrutura da administração. Tem que ter uma relação hierárquica ou de subordinação, fora os laterais. Agora, a lei prevê excepcionalmente a possibilidade de delegação para órgãos ou titulares que não façam parte da mesma condição e que não tenham nenhuma hierarquia, nenhuma subordinação entre eles. Aí é excepcional, índole técnica, índole judicial, índole econômica, índole social, chame você como quiser. Tem várias definições na lei. Terceira coisa que é importante a gente bater em relação à competência. E esse daqui é um ponto interessante. A competência não pode ser delegada completamente. A delegação só se dá em parte de competência. Você delega uma parte, não toda a sua competência. Tá? Então, você vê que a delegação tem regras simples. É só não confrontar a lei, ou seja, se não houver impedimento legal, eu posso fazer. Tem que ter subordinação, em regra, excepcionalmente, não preciso ter subordinação hierárquica para poder realizar a delegação, e ela só pode ser transferida em parte, não completamente. Beleza? Isso é delegação. Tem uma quarta característica que também talvez seja importante, não, é extremamente importante falar, que é a ideia da teoria da imputação. Ela vai acabar ajudando a gente aqui a entender o seguinte: a partir do momento que eu delego para alguém, o ato que esse delegado produzir é responsabilidade dele. Então, ele está imputado a ele a produção daquele ato naquele momento. Então, ele tem que fazer e vai ser responsável pelo que ele produziu. Tá? Eu não vou atingir, a princípio, o superior que delegou. Beleza? Ou a pessoa que delegou. Quem fez é que responde pelo seu problema. É imputada a ele a atividade. Então, você vê aqui, ó, delegação de regra dentro da estrutura, havendo subordinação hierárquica ou, pelo menos, estando no mesmo grau de atuação. Exceção órgãos e titulares não subordinados. Como eu te falei, isso aqui é um caso excepcional, ou seja, não é que seja comum de se realizar. Essa impossibilidade que é o ponto. Lembra que a característica eu posso delegar competência desde que não haja impedimento legal? O artigo 13 vai dizer para você, olha, são indelegáveis, meu amigo, isso aqui cai em prova pra cacete de concurso público. São indelegáveis atos administrativos, de caráter normativo. Então, lembra do poder regulamentar? Lembra quando você vai falar sobre poder normativo, melhor dizendo, que fica até mais fixo em relação ao nosso trabalho? Aquele que tem a competência de produzir uma norma, ele não pode delegar isso para outra pessoa, ele tem que fazer. Vamos fixar, chefe do Poder Executivo. Ah, mas vem cá, se o prefeito sair, o vice-prefeito pode produzir um ato. Porra, claro que o vice-prefeito assume a posição de prefeito interinamente. Então não deixa de ser o chefe do Poder Executivo, mesmo que de forma interina. Deu para entender? Então só o chefe do Poder Executivo pode produzir, não é delegação. É simplesmente uma substituição de trabalho. É diferente. Não estou delegando. Tá? Segunda coisa que eu não posso delegar, decisão de recurso administrativo, que nós vamos estudar nas aulas futuras. Nós vamos estudar o que é o recurso administrativo previsto aqui nessa lei. Então, decidir o recurso é uma função que eu não posso delegar, eu não posso passar para outra pessoa. Terceira situação, aquelas matérias de competência exclusiva. A própria lei vai dizer, compete exclusivamente a tal entidade realizar tal coisa. Então, já falou tudo, se a competência é exclusiva, é que só ela pode fazer. Simples. Não é competência privativa ou competência delegável, é exclusiva, só aquele agente pode produzir. Beleza? E quanto à delegação, para a gente fechar, formalidade. Porque também não é só o cara chegar a telefonar para você, está delegado para você a atribuição e tal. Não. Não é o cara chegar e falar para você, vou mandar aqui para você. Entenda que se o teu superior chegar para você e tentar te delegar alguma coisa e você tiver dúvidas se deve fazer ou não, pede para ele te mandar um e-mail, pede para ele fazer uma anotação, para seguir a lei. Pede para ele seguir a formalidade, porque se por acaso ele tentar atribuir a você uma atividade que não seja delegável, ele vai dar para trás e não vai fazer a merda que ele estava pretendendo fazer no começo. Porque às vezes os caras usam delegação para se livrar de cagata. Mas deixa para lá. Qual é a forma? Primeiro, a delegação tem que ser publicada em meio oficial.
Lembra do princípio da publicidade? O ato administrativo só surte efeito com sua publicação em meio oficial. Então tá aqui. A delegação tem que ser publicada, então tem que ser por escrito. Não adianta delegação por WhatsApp e mensagenzinha gravada. Beleza? Segunda situação de forma específica, tem que especificar a matéria ou o poder que está sendo delegado, o que está sendo delegado, especificamente qual é o assunto. A duração desse momento de delegação. Eu estou delegando isso por tanto tempo. Então, é óbvio que, claro, se não há previsão no processo, no ato de delegação, de quando que se revoga, ele vai dizer, vai durar 1 dia, 2 dias, durante as férias de alguém, tal. A partir do momento que a atribuição não é mais necessária, a revogação é automática. Então, olha só, eu tenho que definir a duração, por quanto tempo aquela delegação vai valer até que volte a atribuição para o órgão delegante. Se por acaso não seja definido no ato a duração se entende como terminou o ato, terminou a duração, revogou a delegação automaticamente. Então, se eu delego para você a atribuição de produzir um ato tal, produziu o ato está pronto, acabou, você não vai produzir outro, que aquele lá não tinha previsão de duração. E os limites, porque é claro, também, como eu te disse, eu não posso transferir completamente. Então, eu posso transferir a você, delegar a você a realização de um ato, mas não completamente, não todo. Eu posso fazer, que nem eu te dei um exemplo do juiz, despachos, mero expediente. Também não é tomar decisão no nome dele, porra. Tá fechado? Caráter precário. Por quê? Porque a delegação é revogável a qualquer tempo. Por isso é caráter precário, porque eu não preciso de um procedimento todo para revogar. A revogação é simples, é livre, é direta. Até porque a revogação é assim, né? O ato é legal, só se tornou inconveniente ou inoportuno. Lembra de extinção de ato? Então, o ato de delegação é revogável a qualquer tempo. Então, o caráter precário significa isso, que pode ser desfeito a qualquer momento. Tá? A precariedade é essa fraqueza do ato, né? Essa falta de força do ato. Beleza? Então, a delegação tem essas pequenas características, que não são poucas, mas são importantes. Só que é interessante que existe uma exceção muito legal na lei, o artigo 15 vai falar sobre isso, em que ela diz que você pode delegar, mas pode acontecer de forma excepcional, não é que isso seja normal, a chamada avocação de ato. A vocação do ato é no momento em que você chama para você, que você toma para você a atribuição de um ente, de um órgão ou de um servidor, de uma pessoa, subordinado a você. Olha, interessante, é o contrário da delegação. A delegação eu transfiro para alguém a realização da atribuição. Na avocação eu chamo para mim, eu tomo para mim a realização da situação. Só que aqui tem um detalhe. Vamos trabalhar algumas coisinhas aqui. Primeira coisa, a avocação é excepcional, então não é comum que se faça, igual a delegação, que acontece normalmente. A avocação é excepcional, logo ela tem que ser motivada e tem que ter uma motivação legal. Até pela teoria dos motivos determinantes, se a avocação for feita de uma forma motivada, que essa motivação não exista, ou seja, ilegal, ou até mesmo irreal, então obviamente o ato não tem efeito nenhum, o ato é nulo de plena existência. Então, a avocação tem que ser explicada, tá? Tem que dizer por que está avocando. Segunda coisa, a avocação só é permitida quando existir subordinação. Porque ele vai falar, pode-se excepcionalmente avocar de órgão ou autoridade, ou entidade, melhor dizendo, subordinada, hierarquicamente subordinada. Então, enquanto na delegação eu tenho uma exceção de órgãos ou titulares não subordinados, a avocação não. A avocação é sempre com o subordinado. Ela requer subordinação, tem que ter subordinação. Se não tiver, não há possibilidade de avocar. E uma terceira coisa que não é dita na lei, mas é dita pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro. E ela determina que, é uma visão até interessante, eu não posso avocar a competência de caráter exclusivo. Se eu não posso delegar competência de caráter exclusivo, eu também não posso avocar. Se a lei atribui exclusivamente para ele, eu não posso chamar isso para mim, essa atividade para mim. Tá? Então, a avocação é isso, é o chamamento de uma atribuição de de um inferior ao superior. Tá? Então, a avocação é muito mais simples, é mais rápida, mas tem essas características que são importantes. Tá? A delegação me permite sim a transferência para órgão não subordinado, para titular não subordinado. A avocação não, tem que ter posição de subordinação. Tranquilo? Acho que não é muito difícil não, né? É só você observar principalmente as características da delegação e, porra, cai muito a indelegabilidade, a impossibilidade de delegação. Tranquilo? A gente fecha aqui nesse ponto e vamos dar seguimento à nossa lei. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.